E hoje ao som dessa música deliciosa aqui na beira do mar, em Capri, eu vou dar sequência às gravações contando sobre a minha vida, a minha história profissional. Pedi uma água aqui porque realmente tá um calorão. Não imaginei que fosse tanto, senão não ia ter colocado essa blusa que me esquentou toda aqui. Mas é sobre isso, é sobre a vida como ela é. Vamos começar então. Ontem falei um pouco sobre a formação, da minha identidade profissional como advogada familiarista. Depois que eu me senti segura, e isso veio a partir de muitos atendimentos. Primeiro, claro, começando com casos mais singelos, mas não menos importantes. E aqui eu faço um parênteses para dizer para vocês que eu costumo falar o seguinte: se um casal tem 50 mil ou tem 50 milhões, é tudo que eles têm. Então a minha responsabilidade, a responsabilidade de todo advogado familiarista é muito grande e não importa o quanto de patrimônio eles têm, é tudo. Então nós precisamos sempre ter esse cuidado, essa sensibilidade. Eu vou contar para vocês de 2011, quando eu consegui então fazer o meu escritório naquele prédio tão lindo e que eu defini que seria o direito de família, das famílias que eu atenderia com exclusividade. Eu tinha então um lugar muito mais acolhedor, agradabilíssimo, com tudo impecável como eu sempre gosto. Em 2012 eu fui procurada por uma mulher que trouxe a mim o meu primeiro divórcio milionário. Eu falo divórcio milionário porque o patrimônio era milionário, então, consequentemente, os meus honorários, seriam maiores e aquilo me deixou animada. Eu fiquei muito grata a quem me indicou essa cliente, fiz questão de agradecer, mas eu atendi ela, fizemos todo o levantamento do patrimônio, fizemos avaliação, fiz todas as considerações possíveis, mas ela me disse que não estava preparada, que ela ia tentar uma reconciliação com o marido. Bom, eu pensei, o que eu posso fazer, Que bom que ela veio. E segui a vida. Me dei conta agora que, como aqui é muito claro, eu estava com uma configuração para clarear, e eu fiquei com os cabelos laranja nos outros vídeos, mas eu não vou gravar de novo porque é sobre isso, é a vida como ela é, assim, com esses perrengues. Bom, aquela mulher então retornou ao escritório e aí eu montei toda uma estratégia de ação. Esse caso marcou a minha história profissional porque foi a primeira vez que eu estive em contato com uma fortuna mesmo. Eles estavam casados há muitos anos, haviam constituído um patrimônio bem considerável e, claro, ele, o homem, se considerava dono absoluto de tudo, desconsiderando por completo a participação daquela mulher, que aliás era belíssima, uma mulher elegante, bonita. Ele não aceitava o fim, então passou a ter uma conduta de hostilidade para com ela. Eles tinham filhos. Eu entendi que eu teria que ter uma estratégia muito boa de atuação para poder dar conta de entregar a ela tudo, absolutamente tudo que ela tinha direito. E aí foi muito interessante, e quando eu falo para vocês que tem que conhecer processo civil e ter estratégia na atuação, o que eu fiz? Ela residia numa cidade pequena e os filhos numa outra cidade estudando, e o marido tinha uma certa influência lá e ela não se sentia à vontade de litigar em juízo lá. E como à época o foro de domicílio da mulher era o foro competente para julgar, ela foi morar na cidade onde os filhos moravam. E lá eu ajuizei a ação. Consegui, numa tutela de urgência, a fixação de alimentos para os 2 filhos e para ela. Tudo junto, 22 salários mínimos. Ele começou a pagar. A gente já tinha feito o levantamento dos valores, pedimos quebra de sigilo e tudo mais, enfim. Detalhes bem típicos assim de uma ação de divórcio e partilha. 1 ano e 2 meses e ele veio para um acordo. Foram muitas as reuniões de negociações, com o advogado dele e tudo mais. E eu sempre mantendo uma postura muito firme.
muito firme. E eu identificava que era essa firmeza que me garantia dar passos mais largos, porque eu não recuava e eu não permitia que houvesse renúncias, porque eu sabia que logo ali na frente essa renúncia ia se transformar em arrependimento. Então, uma das minhas características, né, enquanto advogada, é justamente 50-50? Só que para a maioria dos homens é 100 e 0. Eu lembro bem, no dia da audiência de ratificação do acordo, a época também era uma imposição legal, nós ouvimos ele dizer: eu já dei a metade do que era meu para ela. Ao que eu respondi: não, a metade era dela e continuará sendo dela. E de novo, a postura dos homens de se dizerem não só donos do patrimônio, donos das escolhas das mulheres, porque eles concentram, na grande maioria dos casos que eu atuei, e eu gosto sempre de registrar, são recortes. Eu não posso falar por outros profissionais, eu só posso falar por aquilo que eu vivenciei na minha advocacia. E foi sempre assim, eles não querem dar o que é deles. Mas para isso existem profissionais comprometidos, qualificados, e busquem sempre assessoria qualificada. O direito das famílias e das sucessões exige muito mais do que soma e divisão, muito mais. Eu poderia ficar aqui horas contando para vocês sobre as dezenas de casos que eu atuei. Cada um deles me ensinou muito. Eu aprendi muito com as mulheres, muito, muito. Aprendi também com os homens e eu fui identificando padrões que se repetem. Dizem, né? Muda o endereço, mas a história é sempre a mesma. E lamentavelmente, sim, as histórias se repetem, porém as nuances são próprias de cada caso. E cada processo que eu atuei, cada mulher que eu defendi, que eu representei, foram deixando em mim um desconforto. Porque, como eu já disse, eu não conseguia entregar muitas vezes tudo